Ultimamente, com o atual governo, os produtores rurais vêm sofrendo bastante, principalmente a questão das fiscalizações dos órgãos ambientais, IBAMA e ICMBio. Ano passado, houve uma operação de aproximadamente 70 dias, na quais houve a junção de ICMBio, IBAMA, Força Nacional, Polícia Federal, e o foco central na cidade de Boca do Acre são os desmatamentos, né? A gente sabe que Boca do Acre comporta aproximadamente 3.000 produtores rurais, detém aproximadamente 3.800.000 cabeças de gado. É o maior rebanho do estado do Amazonas, está localizado entre Boca do Acre e sul de Lábrea. E 90% das áreas produtivas hoje em Boca do Acre estão com problemas ambientais, tipo embargos, quebra de embargos. Desses 90%, apenas 3% são áreas que não têm problemas ambientais. E, incrível que pareça, a cidade de Boca do Acre hoje é tão vítima quanto os pecuaristas também. Porque se os pecuaristas deixarem a cidade de Boca do Acre, simplesmente a cidade se transformará numa cidade fantasma. Porque o que move a economia do município, com exceção do serviço público, é o comércio da pecuária. Se todos os pecuaristas resolverem a deixar, primeiro que vai sair serão os frigoríficos. Hoje a cidade de Boca do Acre tem 2 frigoríficos com matança de 1.100 cabeças de gado dia. Todos os dias são abatidos 1.100 cabeças de gado. Se o Ministério Público Federal começar a fiscalizar intensamente com gado regularizado, que a gente chama gado de área de não embargo, não teremos mais rebanho suficiente para produzir alimento para a população. Hoje, Boca do Acre passa por uma situação tão crítica, os produtores rurais estão sofrendo embargos, quebra de embargos, não apreensão ainda, mas sendo notificados para a retirada do rebanho entre 5 a 30 dias. Então, todos os produtores de Boca do Acre são reféns dos órgãos ambientais. E, infelizmente, as políticas dos órgãos ambientais não olham para a sensibilidade que a população, os produtores sofrem naquela cidade. A área de Boca do Acre e sul de Lábrea, ela possui uma terra propícia à plantação de capim. Não vai outro tipo de produção. Então, em razão da localidade, o clima ser favorável, o capim é o que tornou a terra produtiva. O que aconteceu? Porque vocês lá têm uma região que foi assentado pelo INCRA. Sim, Boca do Acre, em 79, houve uma criação do projeto de assentamento Monte, com 1.080 lotes, cada lote aproximadamente 100 hectares. Contudo, esse assentamento que foi criado em 79 só foi começar a ser assentado a partir de 93, quase 20 anos, mais de 20 anos depois. Então, as pessoas foram assentadas e o governo federal, à época, não deu ferramentas suficientes. Apenas levou o colono, assentou através do que a gente chama grosseiramente de picada. Os assentados venderam para terceiros por conta de que não teve infraestrutura, criação de vicinais, de acesso. Então, os que foram comprados, os produtores, que muitos daqui, inclusive muitos dos produtores, são daqui da cidade do estado de Rondônia, viram a terra propícia, barato e resolveram investir. Hoje, aproximadamente, são 1.080 lotes do INCRA e em torno de mais ou menos 2.000 propriedades em áreas adjacentes. Uma ou duas propriedades já teve o seu rebanho apreendido. Contudo, antes dele fazer a apreensão, tem um caminho para que chegue a esse ponto, né? Então, conseguiram reverter a situação, graças a Deus, porque tudo que o produtor tem está em cima da terra ou está investido na terra. A partir do momento que a pessoa perde o seu rebanho, ele já não tem nada, até porque a propriedade que ele trabalhou a vida toda não tem documento nenhum. Então isso é a maior fragilidade, é você não ter a regularização fundiária. Esse também é o problema que
o estado do Amazonas vem sofrendo. Lá para vocês é considerado área de reserva, é isso? As áreas de reservas que foram criadas nos governos anteriores está já no limite. Infelizmente, ainda tem alguns desavisados que ainda continuam a desmatar. E isso chama a atenção dos órgãos ambientais, porque a partir do momento que a pessoa continua a desmatar, chama a atenção para as áreas que já existem embargos. Então, o órgão, simplesmente, ao passar, ele detecta que aquela área está com o animal. E como já está embargado, gera a quebra de embargo. Gerando a quebra de embargo, supostamente já vem a notificação para a retirada do rebanho. Se o produtor não fizer a retirada do rebanho de acordo com o prazo que o órgão estabelece, o rebanho, no caso, é apreendido. Caso que já está acontecendo aqui no estado de Rondônia. Lá vocês têm trabalhado para que vocês reflorestem as áreas, por exemplo, de nascentes? Bem, já começou-se a trabalhar através do Ministério Público, tem trabalhado intensamente movendo as ações civil públicas, que a gente chama de ACP. Nessas ACP, alguns pecuaristas já estão fazendo acordo com o Ministério Público Federal para fazer as áreas de reflorestamento das APPs. Mas hoje, infelizmente, esse mecanismo que o MPF está se valendo se torna ainda muito caro, se torna inviável. Um pecuarista que trabalha a terra não tem 20, 30 mil para reflorestar por hectare. Então, apesar de já ser iniciado, mas o nosso governo não disponibiliza ferramentas suficientes para dar suporte financeiro, um suporte tanto financeiro como profissional adequado para trabalhar. Apesar de existir um grande fundo, que é o Fundo Amazônico, infelizmente esse dinheiro ele é captado pelo governo federal e repassado às ONGs. E, infelizmente, esse dinheiro não chega à ponta. O produtor apenas produz e, se não produzir, passa fome. Se o governo e as ONGs repassassem parte ou entrasse com a estrutura suficiente, seria muito melhor para que pudesse fazer o reflorestamento.